Boa tarde pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje selecionei um tema. É um tema que foge um pouquinho das questões administrativas que nós abordamos, né, semana passada, semana retrasada, mas é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre farinhas de trigo. Eu queria aí que quem estiver assistindo, né, manda um ok aí no chat se tiver tudo ok com o áudio, tudo ok com o vídeo, tá? Para que eu possa prosseguir e vocês não percam nada desse conteúdo. Então só me dizer se está tudo bem com o áudio, se está tudo bem com o vídeo. Bom, eu separei esse tema, tá? E criei alguns slides para ilustrar melhor essa aula e também para dar uma sequência lógica em tudo que eu vou falar sobre farinha de trigo. E eu simplesmente, né, resolvi abordar esse tema porque por muito tempo foi um dos temas que eu pesquisei muito. Tá? Eu queria saber exatamente, né, quais eram as vantagens e desvantagens de se trabalhar com uma farinha de trigo muito boa ou até as importadas por algum tempo, né? Eu quis trabalhar com farinha 00, farinha italiana. Não dava para a minha realidade, o custo é bem mais alto. Eu teria que repassar para os meus clientes e não era foco do meu negócio no momento. Então eu fui me aprofundando, né? Fui atrás de conhecimento para saber exatamente o que eu precisava, o que eu não precisava, o que eu tinha que saber sobre farinhas de trigo. Então vamos lá, vou alterar a tela e eu criei esses slides que vão me auxiliar nesse processo. Então o tema de hoje, farinha de trigo para pizza, vamos entender tudo sobre elas, todas as influências, tudo que ela faz, né, com a nossa pizza, o que nós precisamos realmente saber para ter um bom produto. Então vamos lá, vamos primeiro entender, tá? O que é então a farinha, né? O que ela representa na nossa massa de pizza? A farinha nada mais é do que o componente estrutural dessa massa. Ou seja, é como você querer construir uma casa, por exemplo, sem usar cimento. Tá? Então é quase impossível. Você pode ter os outros ingredientes, mas você não tem como amarrar essa estrutura toda, você não tem como produzir essa estrutura toda para que você obtenha o produto final. Então a massa, a farinha, né, é um componente estrutural e o mais importante da nossa massa de pizza. A composição da farinha tá basicamente, bem básico, eu não vou me aprofundar tão técnico, primeiro porque eu acredito que tem conhecimento que nem faça diferença pra gente, mas é preciso entender um pouquinho, tá? A composição dela basicamente é amido, proteína, 64 a 74% de amido, 9 a 15% de proteína, estamos falando das farinhas nacionais, tá? Então essa variação de proteína ela influencia bastante na qualidade, né, da nossa massa de pizza, sobretudo para quem deseja fazer o processo de maturação, isso é muito importante. Porém, tá, eu acredito, isso é uma crença particular minha, de que o que vai na embalagem não tem uma conferência de cada lote ou com uma periodicidade. Ou seja, às vezes você encontra uma inscrição na embalagem de que tem X% de proteína, na realidade pode nem ser verdade. Estando dentro dos parâmetros mínimos, né, requeridos para cada tipo de farinha, tá ok, mesmo que a embalagem tenha pequenas divergências. Então, na prática, significa que não confie somente nesse dado, tá? Não confie somente no que está escrito lá na embalagem. Mas nós vamos falar um pouquinho disso adiante também. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso, tá? As reações bioquímicas que acontecem, tá? E essas reações bioquímicas, elas acontecem no preparo da nossa massa e elas continuam acontecendo no processo de maturação. Eu não vou abordar o processo de maturação hoje, porque senão a aula ficaria muito extensa e nós temos uma aula bem completa já no canal do YouTube falando sobre isso. Mas basicamente, tá? Ela entra em contato com a água através de ação mecânica, tá? As duas principais proteínas da farinha, que é a glutenina e a gliadina, né? Coloquei na tela para vocês, elas reagem e formam um composto conhecido como glúten, tá? Então a reação dessas duas proteínas compõem, né, o glúten.
Por isso que nós enxergamos, né, aquelas teias, principalmente nas pizzas, nas massas que estão maturadas. Então, essa formação do glúten está diretamente ligada às proteínas e também aos níveis de proteína que nós temos, glutenina e gliadina. Então, seguindo adiante, tá? Na teoria, quanto mais elevado o nível de proteínas, melhor vai ser a cadeia de glúten. Mas, tá? Aí eu pergunto, está certo isso? A resposta é não. Não pelo simples fato de que eu já disse anteriormente que às vezes o que está escrito na embalagem, né, pode não corresponder a uma realidade tão correta, tão direta. Então, na teoria, sim, tá? Na teoria, quanto mais elevado o nível de proteínas, melhor, mais forte será a cadeia de glúten. Mas, né, como nós falamos aqui nesse slide, deixa eu só voltar, o que é através de ação mecânica, tá? Simplesmente não basta colocar em contato água e farinha de trigo, tá? É preciso uma ação mecânica. E o que é uma ação mecânica nesse caso? A sova. Então é como nós vamos preparar essa farinha, sovar essa massa, né? A mistura água mais a farinha e os outros componentes, claro. E essa ação mecânica, a sova, que vai desenvolver a cadeia de glúten. E aí a gente começa a linkar, né, alguns conhecimentos, que é justamente achar o ponto ideal de sova para que essa cadeia de glúten se desenvolva da melhor maneira possível. Basicamente, tá? Sem que nós tenhamos alteração de temperatura que chegue a danificar alguma coisa na nossa massa, somente as maceiras espiral têm condições de fazer uma sova perfeita na massa. Agora, tem gente que vai falar, há controvérsias. Ah, sim, tá? A maceira rápida também desenvolve bem a cadeia de glúten e às vezes até melhor e mais rápido. Só que ela tende a esquentar muito a massa na sova. Aí nós temos que usar outros mecanismos, que é, por exemplo, utilizar água gelada, enfim, para controlar a temperatura para que ela não danifique, né, a reação da nossa massa, e isso também é assunto para outra aula. Mas essa ação mecânica, a sova, é muito importante e quase nenhuma pizzaria se atenta para isso, tá? Para que a sova da massa seja ideal. Então, a ação mecânica que desenvolve, né, a cadeia de glúten através das proteínas precisa dessa sova ideal. Então, vamos falar das proteínas, né? Vamos entender. Nós temos a gliadina e a glutenina, cada uma é responsável por uma característica diferente na nossa massa, tá? Então, a gliadina, ela é uma proteína monomérica, tá? E ela é composta pelos aminoácidos sulfurados, cistina e cisteína. Então, assim, é um dado bem técnico, tá? De cabeça é muito difícil que as pessoas vão decorar isso se não for do ramo, né? De alguma coisa muito específica que dependa desses conhecimentos. Mas é bom para a gente entender. O que importa mesmo, né, é que a gliadina, ela é uma proteína bastante extensível, tá? Mas ela é pouco elástica. Então, ela vai ser responsável, né, quanto, né, a sua massa vai aguentar de extensibilidade, tá? Mas não de elasticidade. Então, antes de falar da glutenina, que, claro, vai ser responsável pela elasticidade, vamos entender os dois conceitos, extensibilidade e elasticidade. Extensibilidade é a capacidade que a massa tem de esticar sem rachar, sem quebrar, tá? E elasticidade é a capacidade que a massa tem de retornar ao estágio inicial dela. Ou seja, você abre, ela volta, abre, ela volta. Então, a gliadina vai ser responsável pela extensibilidade, enquanto a glutenina será responsável pela elasticidade, né? Como eu já falei anteriormente. Então, basicamente, a reação dessas duas proteínas formam a cadeia de glúten e aí vai determinar o quão forte é essa cadeia de glúten, tá? Já expliquei, extensibilidade, a capacidade da massa esticar sem que ocorra a ruptura, né? E quanto mais extensiva ela for, mais ela terá a capacidade de abrir sem rasgar. Então, algumas farinhas, tá?
Algumas não, eu tenho particularmente uma marca que eu já testei que ela é bem ruim. E é uma farinha que você faz a massa, independente de sólido e tudo, quando você abre ela rasga. Então provavelmente ela é pobre de extensibilidade, ela rasga mais fácil, tá? E já a elasticidade, então a capacidade de retornar ao estado inicial, e quanto mais elástica, mais difícil será manter o disco da massa no tamanho que for aberto, vírgula. Aí nós temos que trabalhar um processo de descanso, fermentação, para que consigamos abrir essa massa sem que ela fique voltando. Então, para quem sofre com problemas, né, de abrir o disco de massa, ele retornar, abrir, ele retornar, provavelmente você está com uma massa que tem uma farinha, né, que concede uma elasticidade forte, uma cadeia de glúten bem forte. E aí você só vai conseguir trabalhar bem com ela se você trabalhar os processos, tá? E os processos vai dar sova ao descanso, fermentação, temperatura, para que essa elasticidade comece a ceder um pouco para você trabalhar com ela de maneira mais agradável, porque é chato a gente trabalhar com a massa que abre e encolhe. E algumas até encolhem no forno. E é um problema bem comum que eu vejo, o pessoal reclama bastante, minha massa está encolhendo no forno, tal. Tá relacionado a isso, tá? Basicamente, se você não tem muito conhecimento de processo, né, de execução de uma massa de pizza, você trabalhando bem já a fermentação e o repouso, o descanso dessa massa, a elasticidade vai começar a ceder bem legal. Mas se você está com muita dificuldade, tenta trocar de farinha, né? Então, né, essa cadeia de glúten, ela tem propriedades viscoelásticas e ela vai reter o gás formado durante a fermentação. Então, não é somente essa cadeia de glúten ser responsável, né, pela extensibilidade e elasticidade, mas também pela capacidade de retenção dos gases. Quanto mais fraca essa cadeia de glúten, teoricamente, né, alguns gases de fermentação podem escapar dela. E aí você perde um pouco do resultado que você busca, às vezes você precisa utilizar um pouquinho mais de fermento, então essas diferenças você vai sentir, né, quando você trabalha a farinha que talvez não dê a cadeia de glúten que você quer ou até o processo que não dê. A qualidade da farinha pode interferir no produto final, sim, tá? Devido às suas propriedades, como a composição, cor, qualidade, quantidade de proteínas, capacidade de absorção de água, concentração de proteases e concentração de amilases e o tamanho dos grânulos. Proteases e amilases são enzimas, tá? Essas enzimas, para nós debatermos sobre elas, nós temos que entrar no processo de maturação ou longa fermentação. Não é o foco hoje, mas eu tenho, né, uma aula completa sobre isso já no canal aqui do YouTube. Então, se você tem interesse em entender sobre esse assunto, dá uma pesquisada sobre longa fermentação ou processo de maturação, que seria o nome correto, e nós vamos falar bastante sobre as proteases e amilases. Elas vão agir nesse processo de longa fermentação para dar mais qualidade, a qualidade que nós buscamos sobre isso. Espera aí, só um momento aqui que meu slide... Só um momento que meu slide travou, ao vivo tem esses detalhes. É só eu refazer aqui o meu slide. Abrir aqui o slide. Vamos lá, então. Aí nós vamos falar da tipificação, tá? Tipificação. Deixa eu só ver se está tudo ok. Pessoal, se tiver algum problema aí com áudio, vídeo ou slide, se não estiver aparecendo, tá? Me avisem, por favor, para que eu não continue a aula, para que vocês entendam tudo. Tipificação. Então vamos falar dos tipos de farinha. Farinha 00, comumente conhecida as italianas, e está bem alta falar sobre farinha 00. Tá? Farinha tipo 1, farinha tipo 2, farinha integral, existe farinha tipo 3. Tá? Mas afinal, o que são essas numerações? Tá? As numerações são a tipificação mesmo, só que, tá, o que tem de diferente? Por que nós não encontramos uma farinha 00 aqui no Brasil
E para quem mora, né, nas regiões fronteiriças, às vezes com o Paraguai, Uruguai, Argentina, encontram farinhas com especificações 0000, enfim, outros números que não batem com as nossas no Brasil. Na verdade, essa tipificação das farinhas, ela é uma tipificação nacional, ou seja, os critérios para tipificar uma farinha no Brasil são diferentes dos critérios na Itália, são diferentes dos critérios na Argentina. Então, nós temos que entender, né, o que é cada tipificação. E eu quero deixar já uma parte nessa história de que, como esse assunto de farinha 00 é tão presente, né, hoje nesse meio, estão surgindo, tá, alguns moinhos artesanais no Brasil que estão dando mais valor para alguns aspectos da farinha que não são considerados na tipificação por lei, né? Por regulamento no Brasil. E esses moinhos artesanais, eles tendem a ter um crescimento bom. Por quê? Porque eles vão analisar aspectos que as outras não são obrigadas e às vezes não dão valor. E também, né, a gente fala moinho artesanal por quê? Fazer isso em escala industrial é muito mais difícil do que fazer isso em escala, no caso, artesanal, né, com menos demanda. Enfim, fica mais fácil. E vamos entender sobre a tipificação no Brasil, né? Então, no Brasil, tá? Eu peguei da Sindustrigo essa tabela para nós entendermos um pouquinho o básico, só para a gente ter noção, tá? Farinha tipo 1, tá? Que é a farinha que nós usamos para a pizza, ela tem, né, matérias estranhas e impurezas, máximo de 1%, tá? Defeitos, tá? Defeitos diversos. Então, são separados em 3 categorias os defeitos que pode ter. E o percentual que é de tolerância para o tipo 1, então, danificado por insetos pode ser 0,5%, danificado pelo calor, mofados e ardidos 0,5%, xoxos, triguilho e quebrados 1,5%, tá? E a taxa total de defeito máximo, né, somando todos os aspectos, 2%. Isso faz com que ela seja tipificada como uma farinha 1. Farinha 2 já muda bastante, tá? Os percentuais aumentam consideravelmente, sobretudo matérias estranhas e impurezas na farinha. E é bem difícil de achar até a farinha tipo 2, tá? Então, também existe essa tipificação. Farinha tipo 3, particularmente, eu pouco ouço falar e nunca vi, tá? Mas ela existe. E existe farinha fora de tipo também. Quando ela excede os parâmetros, ela não pode ser tipificada e possivelmente nem comercializada diretamente para consumo humano. Mas eu não tenho nem certeza dessa informação, tá? Essa farinha fora de tipo que é feito com ela. A classificação, tá? Além da tipificação, no Brasil existe a classificação. Então, assim, é mais como curiosidade que eu recolhi do próprio Sindustrigo para a gente entender, tá? Classe de trigo, trigo melhorador, é uma massa, para massa alimentícia seca, pão industrial, biscoito tipo cracker, mescla com trigo de força de glúten mais baixo. Já tem a farinha pão, tá? Pão francês, pão de forma, massa seca, biscoito tipo cracker, uso doméstico, mescla com trigo de força de glúten mais baixo. Ou a classe de trigo doméstico, tá? Que são produtos de confeitaria, massa instantânea, pizza, a nossa, tá? Wafer e uso doméstico, pão caseiro, massa caseira fresca, bolacha e bolo. Básico, tá? Bolacha, biscoito doce, produtos de confeitaria, pizza, massa caseira, fresca e uso doméstico, bolacha e bolo. E mescla com trigo de força de glúten mais elevada, olha a diferença, tá? E as de outros usos. Então, pessoal, existem essas classes, a gente nem ouve falar disso, mas ainda assim existe. E, né, vamos falar de volta então da tipificação, vamos falar das principais. A tipo 1 brasileira, né, indicada para o nosso uso, que são pizzas, pães, a que nós usamos em casa, a farinha mais comum, aquela que nós encontramos facilmente. Já a tipo 2 no Brasil, a verdade é que ela é mais comumente utilizada em biscoitos, bolacha, tá? Depende da região que você mora, é biscoito, depende da bolacha, porque ela tem uma característica mais amarelada. Então, se você notar, quando você consome um biscoito ou bolacha, você percebe que ele é mais amarelado, é a farinha, tá? E aí, por último, vem a integral, né, que eu vou falar, tipo 3 eu desconsiderei, porque não encontramos facilmente, mas temos a integral, que tradicionalmente, tá, ela não é utilizada em pizzas,
porque ela não desenvolve uma cadeia de glúten forte, dificulta um pouquinho o processo de abertura do disco, mas não é impossível fazer uma pizza 100% integral, tá? Com farinha integral. Então, como tem algumas cascas, a moagem dela é diferente, a cadeia de glúten acaba não se desenvolvendo da mesma maneira, fica um pouco mais difícil de trabalhar. Já as italianas, tá? Então elas têm a classificação diferente. Tá? O tipo dela está relacionado ao grau de moagem e residual de cinzas do trigo. Olha só, e esse aspecto não é considerado para tipificação no Brasil. Tá? E lá na Itália são classificadas como tipo 00, 01, 2, tem outras tipificações. Então, pessoal, vocês entendam que não dá para a gente comparar uma coisa com outra porque os aspectos analisados para a tipificação são diferentes, não são os mesmos, tá? E aí nós vamos falar sobre os níveis de proteína, tá? Infelizmente no Brasil nós encontraremos nas embalagens apenas o teor de proteínas que em geral vai estar em torno de 10% e que na prática não quer dizer nada sobre ela, tá? Então às vezes você pega uma farinha que está com 10%, 9%, às vezes a de 9 é melhor do que a de 10, desenvolve uma cadeia de glúten melhor. É aquela variaçãozinha que eu falei, tá? E a única forma da gente escolher corretamente é testando. Você vai ver que nos testes você vai encontrar, né, características diferentes, cadeias de glúten mais fortes e mais fracas, bem como absorções de água diferentes. Quanto mais forte a cadeia de glúten, mais água ela tende a absorver, tá? Então fala-se que isso dá, né, acontece essa diferença que depende da testagem, porque não há uma padronização industrial do trigo, tá? Podendo não ser percebidos efeitos apenas em situações empíricas, né? Podendo então, né, ser percebidos efeitos em apenas situações empíricas, ignorando os dados técnicos que sempre são muito semelhantes. Então você pega às vezes marca A, marca B, marca C, tá falando tudo a mesma coisa, é tudo igual, mas na hora de usar é bem diferente. Eu tenho algumas marcas que são renomadas no país todo e que eu não gosto de trabalhar, e tenho marcas que eu gosto de trabalhar, fora as que são mais regionais. Então você vai ter que testar, basicamente você vai testar, tá? A força da farinha. Muito se fala na força W das farinhas italianas. A força da farinha determina quão resistente é a cadeia de glúten dela. Tá? E as italianas possuem essa classificação, enquanto no Brasil não temos como saber teoricamente. Tá? Eu falo que não temos como saber porque não há essa inscrição. Não vem por obrigação na embalagem escrito. Já vi farinhas que têm essa inscrição, inclusive, tá? Tem uma farinha que eu utilizo que põe essa inscrição. Se ela é correta ou não, não sei, porque não é obrigatório esse dado. Então não há uma conferência. Mais uma vez, tá? Nós vamos apelar então para os testes. As massas que suportarem mais águas, né? E consequentemente forem mais extensíveis e mais elásticas, elas teoricamente, né, possuem uma força W maior, tá? Isso teoricamente, tá? Porque vai depender do processo, da sova, do descanso da massa, enfim. E tecnicamente, né, o valor da força dela não vai importar. Então você vai precisar testar algumas marcas até acertar qual vai ser a sua massa, a sua farinha escolhida. Então assim, uma das observações que nós fizemos, tá? Na minha pizzaria é que às vezes uma farinha que tem uma cadeia de glúten mais fraca suporta, sem danificações, menos tempo na maturação ou longa fermentação. Isso aí que eu digo menos tempo é bem alto ainda. Por exemplo, tem farinhas que começam a apresentar sinais, né, após 3 dias de maturação, de algum desgaste, alguma coisa que já está saindo um pouquinho fora do padrão. Enquanto outras passam 7 dias, às vezes mais. Não que impossibilite ela para o uso, porém, a gente nota que há diferença, tá? E essa diferença está relacionada provavelmente à formação da cadeia de glúten, tá? Então a diferença, tá? Isso foi uma coisa que eu me questionei por muito tempo. E por muito tempo eu me prendi a utilizar as farinhas mais caras, achando que elas seriam melhores. E nós temos, então, no Brasil, as farinhas específicas, como tradicional, de uso doméstico, farinha para pizza, farinha para pastel, farinha para massas e salgados. Então,
Nessas outras variações, né, que não seja a pizza, nós encontramos às vezes preços mais altos, notamos que é uma farinha um pouco mais branca, teoricamente um pouco mais pura. Então, por muito tempo eu utilizava a farinha pastel, tá? Que nós sabemos que é um pouco mais cara. Só que, né, depois de estudar e tentar entender isso, eu percebi que, na verdade, alguém, por algum motivo, já havia estudado e classificado assim para que nós fizéssemos o uso correto sem ter que ficar testando parâmetros, parâmetros e parâmetros. Ou seja, por algum motivo que até então para mim era desconhecido, alguém classificou elas assim para que você chegue lá e compre especificamente para aquilo que você vai usar. Então não teria sentido eu usar farinha de pastel para fazer pizza. E eu não conseguia entender o porquê. E hoje eu entendo. A verdade é que, tá? Embora se discuta muito isso, principalmente relacionado às farinhas, às pizzas italianas, tá? É que nós não precisamos de uma farinha tão pura, nem de cadeia de glúten tão forte para fazer pizza. Acaba sendo até pior quando nós temos uma cadeia de glúten muito forte. Isso porque nós temos que abrir essa massa. Isso também, lógico, mais uma vez, depende do processo. Então, dá para mim trabalhar com uma farinha pastel, de uma farinha que tem altos níveis de proteína e forma uma cadeia muito forte? Dá para trabalhar, porém, eu vou ter que trabalhar um processo em cima disso para que a massa funcione bem, para que ela performe bem no forno. Esse processo também para que eu possa abrir essa massa de uma maneira fácil. Tá? Então, o ideal, tá? Vamos falar do ideal para quem trabalha com produtos nacionais. Vá lá e compre farinha específica para pizza, porque ela já tem as proteínas, tá? E ela vai te dar a formação da cadeia de glúten no ponto mais ideal possível para que seja fácil de se trabalhar e se consiga bons resultados. E a verdade é que, tá? Eu não estou descartando o uso de nenhum tipo. Você pode, muito bem, não está errado utilizar farinha pastel. Porém, utilize o processo correto. O que eu estou abrindo os olhos de vocês é que às vezes você usa uma farinha pastel mais pura, às vezes mais refinada e também às vezes mais forte. E aí você faz uma fermentação curta. E ela não tem um tempo nem de descanso, nem de fermentação ideal, e aí você toma um couro na hora de abrir essa massa. Às vezes até com máquinas, tá? Às vezes até com abre-pizza as pessoas tomam um couro, porque abre ela volta, abre ela volta. Então você pode trabalhar o ideal, mudar para uma farinha pizza, e existem pessoas que fazem até o blend com farinha integral. Por ela ter, né, essa moagem mais rústica, e outros componentes, ela vai dificultar a formação da cadeia de glúten e vai facilitar o processo de abertura, tá? E também altera os aspectos palatáveis, né? Ela vai mudar o resultado que você vai ter com a sua pizza, por isso que você tem que testar. E, né, é claro, o produto final, além de depender de tudo isso, da farinha escolhida, do processo utilizado, também vai depender do forno de cocção. Então, assim, eu vou falar de estudo empírico, tá? Não é nada técnico. Se eu pegar uma farinha bem refinada, de força W ou de uma cadeia de glúten bem forte e assar ela num forno que não consiga atingir altas temperaturas, eu vou ter, teoricamente, menos crocância. Quando eu pego uma farinha de cadeia de glúten um pouco mais fraca, eu consigo assar ela em temperaturas não tão altas e consigo ter uma crocância melhor. Então, vai depender mais uma vez do processo, de tudo que você faz, mas você tem essas opções, inclusive de utilizar blends de farinha. Tá? Blends são as misturas. Você compra uma farinha muito boa, uma farinha mediana e faz a mistura quando você vai fazer a sua massa até achar o seu ponto ideal. Então, olha que interessante, né? A gente começar a abrir nossa mente para entender os conceitos corretos, tá? Então, basicamente, o que nós temos é isso, tá? Nós temos que entender a farinha de trigo, escolher a farinha de trigo e, sobretudo, padronizar o uso dessa farinha de trigo para que a nossa pizza não fique variando. As massas de curta fermentação, elas tendem a apresentar menos variações
Porque o processo enzimático foi baixo nessa massa. E às vezes você trabalha a marca A, B e C e você praticamente não vê diferença, principalmente no paladar, tá? Mas às vezes no processo sim, às vezes quando você vai abrir essa massa vai ter diferença. Agora, quando a gente fala de algum processo um pouco mais prolongado de maturação, né, ou longa fermentação, aí nós vamos encontrar bastante diferenças sobre isso. Então, pessoal, farinha de trigo precisa ser desmistificada. Não adianta a gente falar que fazer pizza com farinha italiana 00 vai dar um produto melhor do que fazer uma pizza com farinha nacional da marca que quer que seja. Isso porque o processo faz diferença. Quando eu ainda não entendia muito sobre pizza, logo no começo, eu me encantei por esse mundo, né, das farinhas italianas, comprei, só que eu não sabia fazer o processo de maturação. Isso tem anos já, né? E eu fui tentar fazer, ficou horrível, enfim. Eu consegui com a farinha italiana uma massa muito pior do que eu consigo hoje com uma farinha nacional. Então, o foco, tá? A gente precisa tirar o foco do produto, tá? Como responsável pela nossa pizza, pela nossa massa e focar bastante nos nossos conhecimentos técnicos para que consigamos um bom produto. Para quem busca querer utilizar e comprar farinha italiana para oferecer o melhor produto para o seu cliente, eu digo, é primordial antes de fazer isso, você buscar então conhecimento técnico sobre todo o processo. Quanto você vai sovar, até que ponto você vai sovar, qual a temperatura máxima da massa que você pode atingir no processo de sova. Você vai definir esses parâmetros, embora existam parâmetros comuns, né? Você precisa definir quantidade de fermento, tempo de fermentação, tempo de maturação. Se você vai utilizar talvez um processo de autólise, que também falo disso na aula de longa fermentação, são assuntos muito próximos, tá? São coisas diferentes, autólise e maturação ou longa fermentação, mas estão quase relacionados, porque basicamente deixar que as enzimas façam algum trabalho, mas enfim, você vai ter que pensar no seu processo. Tem muita gente jogando dinheiro no lixo, comprando farinha 00, farinha boa e errando no processo, tá? E simplesmente acreditando que está fazendo uma coisa ótima para o cliente. Então é jogar dinheiro no lixo. Tenho certeza, tá? Que se você fizer um bom processo na sua massa, você vai atingir um resultado final muito melhor sem gastar o dinheiro que você talvez esteja gastando com farinha 00. Porém, se você fizer o processo correto, tá? Maturação, fizer tudo correto para aquela farinha que você está utilizando, aí você consegue um resultado melhor. Basicamente, para o meu caso, trabalho com forno de esteira. Nós sabemos que forno de esteira a gás da Tupazi, que é o que eu tenho, atinge 350 graus. Não é o ideal para a gente fazer uma massa muito boa, tá? Sobretudo com as farinhas de alto grau de moagem, tá? As farinhas muito refinadas, como as italianas. Também, tá? Para melhor qualidade, a gente teoricamente precisa ter um contato direto com um lastro para a gente ter uma boa pizza. O forno esteira não dá isso, ou seja, praticamente para minha realidade é totalmente desnecessário eu trabalhar com farinha italiana. Tá? Eu precisaria ajustar muitas coisas para conseguir ter um ganho expressivo de qualidade trabalhando com ela. E uma das coisas é o forno, tá? Fora o processo, fora tudo que também eu vou ter que reanalisar. Então, atentem para os detalhes, tá? E o brasileiro tem uma tendência de desafiar aquilo que já está pré-determinado. Ou seja, parei o slide na diferença entre as farinhas do Brasil, justamente para a gente entender que se alguém pensou em classificar as farinhas assim, é porque tem uma razão, provavelmente plausível, uma razão que tenha uma boa justificativa, embora não seja dada para nós. E eu encontrei essa explicação fazendo estudos empíricos, vendo os resultados que cada farinha dá. Então, hoje, não trabalho com farinha pizza porque trabalho com uma farinha de um moinho que faz uma ótima farinha, quase que artesanal, tá? E não tem a classificação. Eles fazem somente essa farinha sem classificá-la como pizza, pastel, massas, mas é muito boa. Tá? Embora
trabalhar às vezes algum blend, alguma coisa, é também bem interessante, consigo atingir crocâncias e pontos diferentes. Enfim, não se amarrem a conceitos, não desafiem o que foi estudado, procurem trabalhar com a farinha de pizza, vai representar alguma economia se você trabalha com farinha pastel. E se você decidir trabalhar com a farinha pastel, tenha certeza que seu processo está totalmente alinhado para você obter o melhor resultado desse investimento. É pouco, a diferença é pouco, mas é um investimento. Depende também de quanto você vende. Então, pessoal, essa aula é isso. Eu quis falar bastante sobre a farinha. Eu estou pretendendo, num futuro não tão longo, refazer aquela aula sobre o processo de maturação, longa fermentação. Talvez eu possa otimizar mais. E aí nós vamos entrar em detalhes sobre farinhas mais fortes, farinhas artesanais, embora não são todas que estão disponíveis para todo mundo. Eu, por exemplo, onde estou, não tenho acesso às farinhas argentinas, que o pessoal fala tão bem, não chega até aqui para mim, mas tenho acesso a outras. E eu quero fazer uma regravação dessa aula, adicionando mais detalhes, mais experiência. Afinal, eu acredito que eu tenha gravado em 2018 ou 2019 essa aula, já tem algum tempo. Mas tenho certeza que todo o conhecimento que eu coloquei ali é bem importante, bem interessante. Então, recomendo que você também assista para começar a abrir a sua mente. Nunca diga que você tem o melhor produto possível, tá? Isso não existe simplesmente. Sempre há o que melhorar. Sempre, sempre, sempre. Busque estudo, busque conhecimento para que você também evolua no mercado, não fique estagnado e a partir dessa estagnação acabe perdendo o mercado para o seu concorrente, tá? Então, estude. Se você não faz processo de longa fermentação, eu não vou dizer que é uma verdade absoluta que todo mundo tem que fazer, mas eu recomendo que todo mundo faça, porque existem muitas características boas que são promovidas a partir da maturação, ou até podendo ser mais específico, mais técnico, do processo enzimático que ela promove, que acontece durante isso. Mas às vezes uma simples autólise na sua massa pode te dar boas características, mesmo que você trabalhe com o processo de curta fermentação. Então são informações, são estudos que você precisa desenvolver. Por hoje é só. Na semana que vem eu volto com mais um tema. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu discuta sobre algum assunto, e esse assunto relacionado à pizzaria pode ser desde o administrativo até o operacional, ou seja, até sobre produto, escreve nos comentários, manda lá no meu Instagram, que eu vou anotar cada pedido e vou atendê-los conforme possível. Vejo vocês na semana que vem. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, é @marcelodenardi.pizza. Lá eu posto bastante story, bastante informação que acaba não ficando disponível o tempo todo. E eu acho bem interessante que os donos de pizzaria possam também receber essa experiência, porque na verdade o que nós temos é experiência. Quanto mais tempo nós temos de pizzaria, quanto mais curioso e estudioso nós somos, mais experiência a gente adquire, e eu compartilho elas, sobretudo lá. Aqui no YouTube ficam as aulas maiores, conteúdos mais densos, que a gente chama, para que a gente possa nos aprofundar em cada um deles. Vejo vocês na semana que vem aqui no YouTube e durante a semana lá no Instagram. Obrigado para quem assistiu. Quem não assistiu, a aula vai ficar gravada e disponível aqui no canal.